A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes e hoje nós estamos aqui para dar início ao terceiro trimestre da lição dos jovens. Seja muito bem-vindo. Você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Se inscrevendo, você me ajuda a fazer missões. Também deixa o like positivo para o YouTube evangelizar a palavra de Deus na internet. E você vai conhecer a nova roupagem dos nossos slides, que ficou maravilhoso. Mas antes, quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal, todos os assinantes dos nossos conteúdos. Estamos aqui, por exemplo, a lição de número 1 ficará gratuitamente liberado para todos os irmãos baixarem. Lá no grupo do WhatsApp, você pode entrar na comunidade ACAT, o link está na descrição, também no QR Code. Entra ali no grupo da comunidade e faça comentários. Você que é aqui professor dos jovens, aluno, comenta ali como é que está a tua classe, como é que está o estudo da Palavra de Deus com os jovens. Vamos interagir. Eu faço questão de estar sempre lendo os comentários dos irmãos e muitas das vezes a gente manda a resposta, interage com os irmãos também, mas sempre um like, um coraçãozinho, eu sempre observo e mando ali, porque nós estamos sempre querendo se aproximar dos irmãos. Então entra no grupo silencioso do WhatsApp, a comunidade ACAT, grupo dos jovens, e esses slides estarão ali, a lição de número 1, gratuitamente para você baixar. Lembrando, você que assinou também o slide dos adultos, eu tenho irmãos aqui que eu sei, que estão aqui, que assinou o slide dos adultos, daqui para frente, assinou o slide dos adultos, o slide dos jovens vai gratuitamente para você acessar também. E os dois slides, adulto e jovens, fica R$ 1,15 por semana, é muito barato. Então, divulgue isso, você divulgue para os professores, para os membros da igreja, para os obreiros, assine os slides e também você vai receber o dos jovens para nós ter aqui um material de qualidade para ensinar os nossos jovens. Lembrando, eu tenho aqui um aviso, você que já assinou o slide dos jovens ou dos adultos pela Hotmart ou pela QIFI, agora você não acessa mais pela Hotmart nem pela QIFI, nem pelos aplicativos deles lá. Nós temos a nossa própria plataforma. Então agora, manda mensagem para o suporte, no link da descrição tem ali os nossos links dos nossos materiais, o link da Catflix, ali está o telefone do suporte. Manda mensagem, pastor, como é que eu faço para acessar? Qualquer dificuldade, manda mensagem no suporte e você vai acessar dentro da Catflix. Lá na Catflix, o acesso lá dentro para você conhecer é gratuito. Basta você preencher uma página que vai aparecer para você colocar o teu nome, o e-mail e o telefone. Se você estiver no grupo da comunidade ACAT, o link também você encontra, a gente está sempre mandando ali. Você preenche, coloca o nome, o e-mail, ou o e-mail, o nome e o telefone, e você entra e conhece a Catflix. A primeira sessão, a Catflix é dividida em sessões. A primeira sessão da Catflix, gratuitamente, tudo que tem ali você pode baixar gratuitamente. Tem certificados, a lição de número 1 vai estar ali disponível gratuitamente. Agora nós temos subsídios da lição, estudo bíblico da lição, e também teremos ali esboço de pregação. Você que gosta de pregar e gosta de estudar esboços, você vai baixar gratuitamente ali também. E você vai ter ainda outros conteúdos que nós estaremos subindo na sessão gratuita da Catflix. As demais sessões são assinaturas que você vai fazer, bem barato o valor, bem pequeno o valor das assinaturas. Ok? Então, eu quero que você se torne um assinante para você receber os materiais e você pode aí então fazer parte desse time de irmãos que aprende mais e ensinam melhor com os nossos materiais. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe o início desse trimestre? Ore com o pastor Rodrigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor. Vamos estudar a tua palavra, mais um trimestre abençoado, e eu rogo a tua bênção sobre todos os teus filhos, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Para a honra e glória de Deus Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome posse desta bênção. Nós vamos estudar a lição que vai falar sobre na cova dos leões. O exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Daniel é a figura da igreja, que vive na Babilônia. A igreja vive na Babilônia e está aí rodeada de paganismo. E ela tem que ser firme. Eu costumo dizer que nós temos que ser igual a garça, Caminhar no barro, mas não sujar as penas. Permanecer branquinha. E Jesus falou, não os pés que os tire do mundo, mas os livre do mal. Daniel é a figura da igreja. Babilônia queria vencer Daniel, Daniel venceu a Babilônia. E o fato de a Bíblia mostrar, vamos aprender aqui,
que desde a sua juventude até a sua velhice ele ficou na Babilônia, provavelmente morreu lá entre os babilônicos, depois os medo-persas, mostra que durante toda a nossa vida nós temos que lutar contra a Babilônia e vencer. Assim como Daniel venceu, Deus nos dará graça também para vencermos. Então, é isso que nós vamos aprender. Daniel, uma jornada de fidelidade. E essa jornada aqui, uma é a mão de Deus, a outra é a nossa. De mãos dadas com Deus, nós vamos trilhar a jornada rumo ao céu, vencendo a Babilônia. Até é tema de uma mensagem que eu prego, né? Vencendo a Babilônia. A Babilônia queria mudar o caráter de Daniel, não conseguiu. Queria vencer Daniel, não conseguiu. E Daniel não ficou conhecido na Babilônia como Beltesazar. A Babilônia o conhecia como Daniel. Texto principal: disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Daniel 1 e 3. E nós temos aqui nosso resumo da lição. Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Ficou linda a roupagem, né, dos novos slides. Você vai baixar esse slide gratuitamente lá no grupo do WhatsApp e também na Catflix. A lição de número 1, tá? As demais lições você vai fazer a assinatura, que é um valorzinho bem pequeno. Texto bíblico, Daniel 1, 5 ao 14. Introdução. Neste trimestre teremos o privilégio de nos aprofundar nos estudos do livro de Daniel, considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, em virtude das revelações e visões escatológicas que o Senhor deu ao profeta Daniel, ou deu ao profeta. Daniel, em um livro histórico e profético. Na primeira lição, teremos uma visão panorâmica do livro e do seu contexto, e o início da vida dos jovens hebreus no cativeiro babilônico. Isso que vai tratar a primeira lição. O livro de Daniel. Primeira parte. Vem comigo. Primeiro tópico, panorama geral. Ao longo de 12 capítulos, o livro de Daniel desenvolve um período histórico de aproximadamente 70 anos, né, de 605 a 536 a.C. Daniel, Misael, Azarias e Ananias são os destaques do livro, que apresenta as adversidades culturais, políticas, morais e espirituais em uma terra pagã. É o cenário atual. Nós não temos dificuldades culturais? Temos. Culturais? Temos. Políticas? Temos. Morais? Temos. Espirituais? Temos. É o retrato dos dias de hoje. A vida de Daniel na Babilônia. Letra C. É considerado escatológico o livro, por apresentar profecias em relação ao futuro, e chega a ser considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Nós vamos se aprofundar nesse livro e vai ser maravilhoso. 2. Autoria e mensagem. Daniel é o autor do livro. Principalmente confere Daniel 7:1. As referências que está na lição ali 8, 15, 9, 2, 10 e 2 não trazem tanta clareza assim. Agora o 7:1 fala que ele escreveu. Tá? Então, mas ali mostra, né, os relacionamentos, as visões eram dele, os assuntos estavam relacionados a ele, e aí entende-se que ele era o escritor, porque tem dúvidas no meio teológico, mas são dúvidas pequenas, né? A maioria entende que foi Daniel, sim, o autor. Letra B. A mensagem do livro revela a luta de um sistema maligno, e a Babilônia ela não foi só um país que existiu. A Babilônia é um sistema maligno que ainda existe. Por isso que lá João, quando escreve Apocalipse, ele escuta: caiu a grande Babilônia. Babilônia ainda está de pé, não caiu. É um sistema diabólico. Então redobra a tua atenção. Contra a obediência dos filhos de Deus, esse sistema se levanta. E o quanto os filhos de Deus devem perseverar na fé. E acho que o texto principal de todo esse trimestre aqui, irmãos, está em Daniel 12:13. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, não desista. Por isso que a Bíblia diz, o final de Daniel concorda também com o Apocalipse. Não o final do Apocalipse, mas concorda. Na verdade, o final da última mensagem que Deus deixou para a igreja, né? Capítulo 3, aquele que vencer. É como se Deus estivesse dizendo, vai até o fim e vença. A mesma mensagem foi deixada para Daniel 12:13.
Então, livro sensacional, vai gerar muita edificação. A estrutura e peculiaridades. O livro se divide em duas grandes partes que são, letra A, do capítulo 1 ao capítulo 6, o livro narra a história de Daniel e seus amigos e também o trabalhar de Deus em favor de seus servos. Então, do capítulo 1 ao 6, a história de Daniel e também Misael, Ananias e Azarias, especificamente ali o capítulo 3, onde eles vão para a fornalha e assim por diante. Do capítulo 7 ao 12, narra as visões e as mensagens proféticas envolvendo o futuro das nações e os acontecimentos do reino de Deus, conforme Daniel 7:1, que ele narra, que ele escreveu e começou a ter visões da parte de Deus. 2. Compreendendo o contexto. Vamos entender aqui o contexto do livro. Vai falar um pouco da história, né? Contexto histórico é uma figura de Nabucodonosor. O período histórico revela o crescimento do Império Babilônico. A partir de 605 a.C., Nabucodonosor derrota Faraó Neco do Egito na Batalha de Carquemes, Jeremias 46:2. Em seguida, Nabucodonosor sitia Jerusalém e dá início ao domínio babilônico na região, conforme 2 Reis 24:1 ao 6. Letra B. Nos anos 597 e 586 a.C., os exércitos da Babilônia destruíram Jerusalém, conforme 2 Reis 24:10 ao 14. E é nesse contexto de domínio babilônico que Daniel, já na primeira leva, em 605 a.C., aproximadamente 11.000 hebreus foi para a Babilônia e Daniel, Ananias, Misael e Azarias, com aproximadamente 17 anos de idade, foram também para a Babilônia. A Babilônia estava crescendo muito e os nobres que eles levavam cativo, eles usavam para ajudar a administração do reino, na administração do reino. E não foi diferente com Daniel e os seus amigos. Vamos para frente? 2. Um rei ímpio. Que rei? Lamentavelmente, infelizmente, no período em que Nabucodonosor estava invadindo a região da Palestina, o rei de Judá era Jeoaquim, filho de Josias, mas que infelizmente não temia a Deus, chegando a queimar a palavra de Deus. 2 Reis 23:36 e Jeremias 36:20 ao 26. E aí, próprio Jeremias havia avisado eles, para entrar no caminho da obediência, para se arrepender, e não deram ouvido. Foi um tempo terrível de apostasia, de idolatria, de abominações dentro do templo em Jerusalém. Coisa horrível. E aí Deus entregou eles nas mãos dos babilônicos, que é o que vai falar aqui. Deus castiga seu povo. Por mais de décadas, Jeremias e outros profetas alertaram ao povo de Deus acerca das consequências da desobediência, mas infelizmente o povo e seus líderes, que é pior, os líderes, não deram ouvidos às palavras do Senhor. Não deram. E o mesmo Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. Está relatado em 2 Crônicas 36, 14 ao 16. O próprio Deus entregou e não tinha mais o que fazer. Lamentável. Esse é o contexto do livro de Daniel. Então, o domínio babilônico, a frieza dos líderes do povo de Deus, e aí então o trabalhar de Deus para corrigir o seu povo. Então, Deus não vai, eu costumo dizer, Ele não vai perder os seus filhos, o seu povo, mas Ele vai trabalhar para aperfeiçoar e corrigir. Então, vamos facilitar sempre o agir de Deus, porque o pastor Marco Feliciano que usa uma expressão que eu gosto. Quando Deus não consegue tocar na alma, não que ele seja alguma coisa difícil para Deus, mas é que ele respeita o livre-arbítrio do ser humano, mas quando ele não toca na alma, que o homem não deixa, ele toca na carne, ele é pai. Então vamos facilitar sempre o agir de Deus nas nossas vidas. E aqui, nesse contexto, o povo não quis facilitar e Deus não deixou de trabalhar. Deus não perde o controle de nada. E Deus não deixou de trabalhar, só que às vezes o trabalhar de Deus é doído. E nesse caso foi doído, né? 70 anos de cativeiro. Vamos lá? 3. A relevância do livro de Daniel
para os nossos dias. Lembrando, esses slides da lição de número 1 serão disponibilizados gratuitamente lá no grupo do WhatsApp. Entra lá, viu? Ficaram maravilhosos, viu? Essa roupagem profissional, didática, pedagógica, com recurso visual, interpretação teológica, verdadeiramente ensina, viu? Você aprende melhor, aprende mais e ensina melhor. Então, aproveita. E às vezes as pessoas no corre-corre do dia a dia, você que é professor, você não tem tempo de fazer um estudo aprofundado, de preparar o material. Então, invista no teu ministério, tá? É um valor irrisório pela riqueza desse conteúdo. E lembrando que agora adquiriu os slides dos jovens, ganha dos adultos. Adquiriu dos adultos, ganha dos jovens. Então é imperdível. Tá? Aproveita essa promoção. Um livro para todas as épocas. Letra A. O fato de o livro narrar a história de Daniel desde sua juventude até a sua velhice indica aos filhos de Deus, em todas as épocas, que durante toda a vida devemos ser fiéis a Deus, independente do ambiente em que vivemos. Daniel é a prova. Daniel é a prova. E ele representa a igreja. Eu costumo dizer, numa visão escatológica, né, que Israel, que vai ser provado na grande tribulação, é visto na figura de Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram para a fornalha. Quantas vezes foi aquecida a fornalha? 7 vezes. Quantos anos a grande tribulação? 7 anos. Então, isso representa Israel, que vai ser provado por Deus. Só que Daniel não aparece na história. Por quê? Porque a igreja não vai provar o arrebatamento. Aliás, a grande tribulação, porque ela vai ser arrebatada, ela vai provar o arrebatamento. Então o que acontece? Daniel representa a igreja e ele não aparece ali. Isso aí que só vai entender quem é espiritual, irmãos. Para discernir pela linguagem espiritual, porque os tradicionais que interpretam só pela linguagem literal da Bíblia, eles vão dizer, não, se ele não quer dizer a igreja, é que Daniel estava atendendo uma outra jurisdição em que não se aplicou aquela lei, e é por isso que Daniel não estava na fornalha. Então eles interpretam de forma literal, não discernem as coisas do Espírito. Daniel representa a igreja, que não vai provar a grande tribulação, o fogo da grande tribulação, porque a igreja será arrebatada. Agora, aumenta a nossa responsabilidade. Já que ele representa a igreja, ele foi fiel na Babilônia, da juventude até a velhice. E Deus também espera a fidelidade da igreja. Vamos para frente? Deixa eu ver aqui. Isso. Devemos ser fiéis em todos os ambientes, né? 2. Um mundo transtornado. O livro de Daniel revela um mundo frágil e cheio de incertezas, muita transição de poder, cheio de violências e hostil aos valores de Deus. Tudo isso aqui o livro revela, é o retrato da pós-modernidade que vivemos. Letra B. Assim como Daniel venceu a Babilônia, os filhos de Deus devem lutar para vencer este mundo. Como diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo. Daniel não amou. Pelo contrário, assentou firmemente em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Trocaram o nome dele quando ele chegou lá, né? É o que a Babilônia quer fazer, mudar o nosso caráter. O nome está associado ao caráter. Não vai ser mais Daniel, que significa Deus é meu juiz, ou é Deus que dirige a minha vida. Vai ser Beltesazar. Bel vai te proteger. Daniel, pelo que se entende de todo o contexto, quer me chamar de Beltesazar? Pode chamar. Aonde eu chegar, eu vou me identificar como Daniel. E por que a Babilônia ficou conhecendo ele como Daniel e não como Beltesazar? Porque lá no banquete do rei, quando a mão aparece na parede, a mulher diz assim, a esposa do rei diz assim, olha, há no teu reino um homem que nos dias do teu pai se achou nele espírito de luz. O espírito dos deuses estava nele. E aí mandaram chamar Daniel. E o rei, quando olha para ele, não diz, és tu Beltesazar? Não. Por quê? Porque a Babilônia ficou conhecendo ele como Daniel. És tu Daniel, dos cativos de Judá? Tu és o mesmo ainda? Então, ali ficou claro que a Babilônia o conhecia como Daniel. E isso é a prova de que ele venceu a Babilônia e não foi vencido por ela. Fica a lição para todos nós. Vamos lá? E a nossa conclusão, o livro de Daniel possui uma mensagem singular
para a igreja na atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, fé e integridade diante de circunstâncias adversas. Ele nos ensina a confiar em Deus em todas as situações e a buscar a sua vontade para a nossa vida. Aleluia! Finalizo com o questionário para você responder as perguntas do questionário junto com os alunos ali no final da lição. E nós chegamos ao final da nossa lição. Você pode adquirir, né? Aliás, fazer ainda a leitura principal é importante. A última participação dos jovens, façam juntos a leitura principal, todo mundo repete para ficar bem gravado, Daniel 1 e 3, e depois você pode aqui adquirir os nossos planos, viu? Anual e trimestral para receber. A lição de número 1, gratuita, lá no grupo do WhatsApp, ou também na Catflix, mas a partir das próximas lições, a lição 2 em seguir, né, aqui está a revista da lição, você pode adquirir, é um preço bem pequeno. Adquirindo a dos jovens, ganha dos adultos. Adquirindo dos adultos, ganha dos jovens. Aproveite essa promoção, viu? Daqui a pouco ela pode sair do ar. As duas lições, as duas, ficará R$1,15. R$1,15 por semana. É muito barato, né? Um tempo atrás alguém disse assim, pastor Rodrigo, por que você não oferece tudo de graça e tal? Porque tudo tem que ter preço. Aí eu falei para esse meu filho, olha, sabia que a ignorância é muito mais caro? Investir no conhecimento, isso é muito mais barato. E lembrando que isso não é um alto valor. Então, toda essa estrutura que eu tenho aqui, irmãos, tem um valor elevadíssimo, você não faz ideia. E a gente disponibiliza para os irmãos um acesso bem pequeno, fácil. Lembrando que os irmãos, os alunos do básico e do médio, eles lembram. Quando eu dava aula na internet, ao vivo, do básico e médio teologia, eu perguntei para os alunos, fiz uma reunião com eles, o que vocês acham, meus alunos? Eu estou querendo disponibilizar os slides, mas tem um custo para me hospedar nas plataformas, fazer as gravações, e eu estava pedindo um pequeno valor. O que vocês acham? Todos eles disseram, não, pastor Rodrigo, por favor, pode oferecer a eles, é o teu trabalho, a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, e o ensinador deve ser considerado ainda com duplicada honra, os alunos me falando. Tem o nosso apoio, tem a nossa bênção, pode fazer, pastor Rodrigo, pode oferecer, é um valor pequeno, e aqueles que reclamam, nem ofertantes são, muitas das vezes não são nem dizimistas, são avarentos e não querem se dedicar, querem tudo de graça e tudo nas mãos. Então nem dê bola para esse tipo de gente. Então eu louvo a Deus que nos acompanha aqui, só irmãos sábios e que nos apoiam, e eu fico muito feliz por esse apoio. Vamos fazer uma oração? Para que Deus abençoe essa aula, que sirva de bênção para a tua vida. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por todas as tuas bênçãos, e assim como o Senhor ajudou Daniel, fortaleceu Daniel e os teus filhos, sê conosco, Pai, nos ajuda. Estamos vivendo nessa Babilônia, nesse sistema maligno, e precisamos da tua graça, do teu poder, para seguirmos os exemplos deixados por Daniel, que orava, que tinha conhecimento da palavra, que tinha firmeza e não se envergonhava do teu evangelho, da tua palavra. Venha ser conosco, Pai, nos ajuda, abençoe teu povo, os teus filhos, cada inscrito nesse canal, cada assinante, e que a tua palavra possa ser divulgada no Brasil e no mundo. Nós te agradecemos, tomamos posse dessa bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço, meus amados, até a próxima lição e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.